Apocalipse não anuncia o fim, anuncia o despertar. Novos céus e nova terra já sussurram para quem tem olhos de ver. A verdade escondida se revela, e eu, Laerte Godoy, apenas acendo a luz para você enxergar o que sempre esteve escrito. Olá, aqui novamente. Hoje vamos dar continuidade sobre o Apocalipse e eu tenho recebido perguntas, muitas perguntas, e existe uma confusão. As pessoas não sabem de onde veio essa confusão. Dependendo da igreja que você frequenta, você aprende de um jeito. Então isso vai ficar mais claro hoje, porque eu vou organizar aqui uma maneira que você fala, bom, agora eu sei de onde estou, por que eu estou seguindo. Existe alguma coisa errada? Não existe nada errado. Não vai atrapalhar em nada, sua vida não vai mudar. Então isso chama escatologia. Tipos de escolas, quando surgiram e como que eles veem a volta de Jesus. Pré-milenismo histórico, quando que surgiu? Surgiu lá no século I ao século III, na igreja primitiva, lá no comecinho, os apóstolos e todos, logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Quem que fundou isso? São Tertuliano, Irineu, homens famosos da história, Pápia, Justino Mártir. Essa visão que eles tinham, nessa época, sobre a visão da volta de Jesus. Eles diziam que Jesus volta de uma forma, volta uma vez, de forma visível e gloriosa. Ele derrota o mal quando volta, tem a ressurreição dos justos, e Cristo reina literalmente 1000 anos na terra. Depois desses 1000 anos vem o juízo final. Quem que aceita esse tipo de doutrina hoje? Os batistas, alguns reformados e pentecostais clássicos. Bom, a segunda escola é o pré-milenismo, chamado dispensacionalista. Quando surgiu? Surgiu no século XIX, 1820. Olha a distância. Foi agora, recentemente. O fundador foi o John Nelson Darby e o Scofield, que inclusive, se você deve ter uma Bíblia chamada Scofield, ele já na Bíblia já dá a explicação mais ou menos dessa ideia histórica. Como é que eles pensam na visão da volta de Jesus? Em duas fases. O arrebatamento secreto, né, que começa, e aí começa a tribulação de 7 anos. É muito difundida isso. A volta visível, Jesus retorna com seus salvos, ressuscita dos mortos, reina literalmente 1000 anos em Jerusalém, depois vem o juízo final. Quem que aceita hoje isso? Os pentecostais, os neopentecostais, igrejas que ensinam arrebatamento antes da tribulação. Bom, depois vem o pós-milenismo. Não estou na ordem certa, mas para você entender cada escola como pensa. Quando surgiu no século II e século III, raízes, no século foi consolidado depois no século XVII. O Daniel Whitby, Jonathan Edwards, muito famoso, muito nome, uma pessoa muito conhecida, teólogo, né, pastor, e Charles Hodge. Qual que era a visão desse povo? Eles tinham a visão da volta de Jesus, o evangelho transformando o mundo. As nações melhoram, gradualmente vai melhorando. E depois de um longo tempo de período de prosperidade espiritual, chamado milênio espiritual, aí Jesus volta, aí é o juízo final. Quem aceita isso? Alguns reformados, movimentos cristãos otimistas. Aí a última escola, a milenismo, a escola mais recente entre teólogos reformados, mais aceita, melhor dizendo, presbiteriano e alguns batistas. Quando que surgiu? Surgiu no século V. O Agostinho era um dos mais que falava sobre o assunto, né? Então, o que prega o amilenismo? O que fala o amilenismo?
é isso que a gente vai estar discutindo nesse vídeo, na sua sequência, de que maneira que eles entendem, né? Mas basicamente Agostinho foi o primeiro, depois João Calvino, depois Antônio Rockme e Luiz Berghoff. Antônio Rockme e Luiz Berghoff. A visão qual que é? Não existe milênio literal. O milênio é o período atual entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou seja, estamos vivendo o milênio agora. É um período que 1000 anos é simbólico. O bem e o mal crescem junto até o fim, não tem separação. Jesus volta uma vez só, e a ressurreição geral, salvos e perdidos, de uma vez só. E logo em seguida, o juízo final, novo céu e nova terra. Quem aceita, os presbiterianos, reformados, teólogos, luteranos, é uma boa escola. Aí tem talvez o quinto que dá para falar também, que é o preterismo parcial, quando surgiu no século XVII. Pouco difundido talvez, na minha opinião. Eles diziam que muitas profecias já se cumpriram nos anos 70 depois de Cristo. A volta de Cristo ainda é futura, literal e visível. Sim, claro, está certo. As profecias se cumpriram nos anos 70, está correto. Eu acho interessante. Quem aceita? Teólogos conservadores, baseado no estudo de Mateus, capítulo 24 e Apocalipse. Bom, até aqui tudo em paz. Agora a gente vai detalhar um pouquinho como é essa volta de Jesus, na base do amilenismo, que eu vou trabalhar um pouquinho, que eu me encaixo bem, eu gosto mais, eu já fui dispensacionalista e algumas coisas eu tinha dúvida. No amilenismo não me passa dúvida, mas você fique à vontade, não pense que está errado pensar de outra maneira, porque são inventados. Esses momentos foram inventados por homens. Uma maneira, não foi Jesus que disse, é assim. Não, você vai ver no milenismo como que Jesus se coloca.